todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo também a todos com o versículo bíblico de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, o amor de Jesus. Deus querido trouxe paz ao nosso coração, perdoou e iluminou com seu imenso amor. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Foi ferido lá na cruz para dar-nos salvação, reviveu para nos levar ao lindo eterno lar. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Vem, amigo, vem cantar comigo esta canção, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Quaresma é tempo de chegarmos perto de Deus, reconhecer nossos erros, pedir perdão, pois nós refletimos sobre a cruz de Cristo, sobre tudo o que Ele teve que passar para pagar por nossos pecados e nos oferecer a salvação. Peço a cada um que pense em sua vida, nos erros que cometeu, na sua fraqueza de fé. Em pensamento, peça perdão a Deus, enquanto faço a oração de confissão. Oremos a Deus. Santo e misericordioso Deus, Tu tiveste piedade de nós, pobres seres humanos pecadores, e entregaste Teu Filho Jesus à morte, para que por meio dele fossem tirados o pecado e a culpa que estavam sobre nós. A conta da dívida que tínhamos contigo foi paga pelo sangue de Jesus. Obrigado por Teu amor, obrigado por Teu perdão, obrigado por Tua salvação. Aceita nosso humilde pedido de perdão por não seguirmos Teus mandamentos, por não conseguirmos ter uma fé firme como Tu pedes de nós. Assim, perdoa os nossos erros e as nossas dúvidas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa. E anuncio este perdão de Deus através das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Assim, anuncio o perdão de Deus
a todos que se arrependem sinceramente, em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, Tu nos deste Teu Filho para a nossa salvação, para que, pelo Seu precioso sangue, pudéssemos ser lavados do nosso pecado, reconciliados contigo e ter paz contigo. Ensina-nos a crer verdadeiramente em Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que Ele nos conduza a seu tempo para a vida eterna, onde Ele, contigo e o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração, Concede o Teu Perdão. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. 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 E queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Filipenses capítulo 3, o versículo 3 até o versículo 9, onde está escrito: Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, diz o apóstolo Paulo. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada.
No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, diz o apóstolo Paulo. Mas agora, ele continua, por causa de Cristo, considero que todas essas coisas não têm nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei fora tudo aquilo como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Essas as palavras do apóstolo Paulo para a nossa vida, as palavras da Sagrada Escritura, as palavras de Deus para nós. E felizes se nós ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com elas. Amém. Caros irmãos em Cristo, este texto de Filipenses nos traz a diferença de compreensão da salvação que o povo judeu tinha em relação à compreensão da salvação trazida por Jesus Cristo e que, consequentemente, os cristãos, nós temos. E esse texto está colocado justamente neste tempo de Quaresma, porque a nossa compreensão de salvação nos convida a olhar para a cruz de Cristo, ao seu sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ser aceitos, ter paz com Deus. Primeiro, vamos começar com a compreensão judaica da salvação. O pastor Romeu Martini, ao comentar esse texto, diz: os judeus criam que a observância de um determinado número de preceitos e regulamentos permitia a pessoa alcançar por si mesma o estágio de aceitabilidade de Deus, justificação pelas obras ou pela lei, ou seja, o autoesforço na observação de leis conduz à perfeição. Então, esta era a compreensão. Por isso, o apóstolo Paulo escreve nesse texto: eu fui circuncidado com 8 dias de vida, porque era isso que a lei judaica ordenava, e ele havia cumprido este preceito da lei. Ele alega ser judeu, ou seja, ele era de pai e mãe judeus, cumpria todos os preceitos da lei divina, a tal ponto que ele diz também no texto: quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém pode me acusar de nada. Ou seja, eu sigo os preceitos da lei divina, todos eles regularmente, como Deus pede. Nesta concepção, eu mesmo me salvo por aquilo que eu faço. Eu me torno autor da minha própria salvação. Eu é que vou determinar se eu sou salvo ou não pelo meu merecimento. Assim é a concepção judaica no tempo de Jesus, da qual o apóstolo Paulo fala neste texto. Agora vamos à concepção cristã, a nossa concepção de salvação que nós temos até hoje como cristãos.
A fé cristã diz justamente o contrário do conceito judeu. Eu não posso ser salvo por aquilo que eu faço. Isso bem pode ser visto neste texto de Paulo aos Filipenses, como podemos ler e ouvir há pouco. Eu repito, considero que isso não tem valor algum. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Ou seja, tentar ser salvo pela obediência à lei divina não tem valor algum, de acordo com o texto que nós lemos. A fé cristã diz que somente o sacrifício de Cristo na cruz salva. Por isso, o que importa, diz Paulo, é conhecer completamente a Cristo Jesus. E conhecer a Cristo significa ter fé nele, acreditar que Jesus é o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Paulo diz nesse texto: pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. E este novo conceito não foi inventado pelo apóstolo Paulo. Foi o próprio Deus que enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos ensinar este novo conceito de salvação pela fé. Isso está claro quando o próprio Filho de Deus, Jesus, diz no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele diz também: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós ouvimos há pouco: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ou seja, o próprio Cristo diz com as suas próprias palavras que Ele é que salva e não eu que me salvo por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Paulo diz que ele jogou no lixo todo este conceito de que o cumprimento da lei divina pode salvar. Nesse sentido, nós também temos que fazer uma escolha. O que é que nós vamos jogar no lixo? A lei ou Cristo? Não é possível ficar com as duas. Na declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, assinada entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, está escrito: é nossa fé comum que a justificação é obra de Deus, uno e trino. O Pai enviou seu Filho ao mundo para a salvação dos pecadores. A encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo são o fundamento e pressuposto para a justificação. Por isso, a justificação significa que o próprio Cristo é nossa justiça, da qual nos tornamos participantes através do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Confessamos juntos, somente por graça, na fé na obra salvífica de Cristo, e não por causa do nosso mérito, somos aceitos por Deus, recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. Pois bem, agora você vai me perguntar: então eu não preciso fazer mais nada? Eu não preciso mais seguir os ensinamentos divinos para ser salvo? Posso fazer o que eu bem quero? Posso cair na gandaia, fazer o que eu bem entender da minha vida? Essa é a pergunta que muitos se fazem. Incrível é que essa pergunta, que hoje ainda se faz, já era também feita no início do cristianismo. Havia nas comunidades cristãs do início do cristianismo
pessoas que defendiam que para ser salvo basta somente ter um contato espiritual com Deus, com Cristo, conhecer pela fé Cristo e ter esta fé nele, e que eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu corpo. Afinal, não são as minhas ações, não é aquilo que eu faço que vai me salvar, e sim somente a minha fé. E aqui nesta hora, nós precisamos colocar algumas considerações de Martinho Lutero. Se nós formos também ler as cartas do Novo Testamento, nós vemos como esta visão errada que eu coloquei aqui, ela foi combatida pelos escritores do Novo Testamento. Não é assim, basta ter fé, contato espiritual com Deus, e eu, com o meu corpo, na minha vida, aqui no dia a dia, posso fazer o que eu bem quero. É preciso saber, eu sou salvo pela fé, sim, pela fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Esse sacrifício é o bastante para me conceder a salvação, mas eu não posso fazer o que eu bem entendo com o meu corpo aqui em minha vida. Eu não posso fazer coisas erradas, coisas ruins aqui nesta vida, aqui na terra. E sobre isto, lá nos idos de 1500, também o reformador Martinho Lutero escreveu sobre essa questão, e ele escreve: ó, que coisa viva, dinâmica, laboriosa e atuante é a fé, de modo a lhe ser impossível que não faça boas obras sem cessar. E ele escreve também: é impossível separar a boa obra da fé, assim como é impossível separar a chama da luz, como no caso de uma vela. A chama e a luz são inseparáveis. A fé e as boas ações são inseparáveis. Você não pode ter fé e fazer coisas ruins, assim como a chama vai sempre exalar luz. Não é possível haver uma chama sem que haja luz, uma chama com escuridão. E ele diz ainda: Deus não exige de nós nenhuma obra, a não ser a fé em Cristo. Com isso Deus se satisfaz. Com isso vamos dar a Deus a honra como o gracioso, misericordioso, sábio, bom e verdadeiro. Mas depois disso, não pense em outra coisa que fazer para o próximo o que Cristo fez para ti. Volta todas as tuas obras e toda a tua vida ao próximo. Procura onde há pobres, doentes, deficientes e ajuda-os. O exercício da tua vida seja que de ti aproveite quem precisa do teu corpo, da tua honra e dos teus bens. Saiba que servir a Deus não é outra coisa que servir ao próximo. E a última colocação de Martinho Lutero eu acho sensacional. Ele diz: a fé não pergunta se é preciso fazer boas obras, porque antes de perguntar, ela já as fez e está sempre fazendo. Quem, porém, não faz essas obras é uma pessoa sem fé. Tateia e procura ao redor de si a fé e as boas obras, mas não sabe o que é fé, nem o que são boas obras. E mesmo assim faz muita conversa fiada a respeito. Eu acredito que aqui nós podemos identificar a pessoa que não sabe nem o que é fé, nem o que são boas obras. Aqueles que muito falam, aqueles que fazem muita conversa a respeito. Se formos olhar, estão fazendo nada. E se nada fazem por aquele que precisa, também tem uma fé vazia ou não tem fé. Martinho Lutero assim o coloca. Para finalizar, Cristo teve que vir ao mundo
para nos oferecer a salvação. Se nós fôssemos capazes de salvar a nós mesmos por nossas boas obras, não teria havido necessidade de Cristo vir a esse mundo e se sacrificar por nós, pagando por nossos pecados. Por isso, não joguemos no lixo a cruz de Cristo. Dela depende nossa vida e nossa salvação. Jesus convida a você e diz a cada um de nós: não temas, crê somente. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração: Não temas, pois que eu te remi. 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 Agora tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. O seu amor não mudará, o seu amor não mudará, o seu amor não mudará, descanso nele há. Se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, feliz minha alma está. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, se erguem com vigor. E quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, terá no céu a paz. Jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, e nada temerei. Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, tão grande é teu amor. E queremos convidar a todos para fazer a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico. Dizer que nós cremos firmemente naquilo que Cristo fez por nós na cruz para a nossa salvação. Crer que este sacrifício de Cristo é suficiente para nos dar o perdão dos pecados e a salvação. Assim, juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu gostaria de convidar a todos para nós inclinarmos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Deus nosso Senhor, muito obrigado que Tu nos dás Jesus Cristo para a nossa salvação e que Ele fez tudo para que nós pudéssemos ter perdoados os nossos pecados e podermos assim alcançar a salvação. Assim, faze com que nós possamos realizar boas ações em favor do nosso próximo, não com a intenção de alcançar diante de Ti favores ou de querer chegar diante de Ti e querer colocar os nossos méritos como querendo negociar contigo favores, méritos, salvação, dá com que nós possamos fazer estas coisas boas para as outras pessoas, simplesmente porque nós temos a Ti em nosso coração e nós, sendo cristãos, pessoas que creem em Ti, ó Deus, não sabem fazer outra coisa a não ser fazer o bem, fazer coisas boas, porque sabem que fazer o certo é fazer coisas boas para as outras pessoas e não para angariar benesses, querer receber de Ti algo em troca. Que nós assim possamos agir. Queremos também pedir-te, ó Deus, que Tu estejas conosco em nossas lutas diárias. Ajuda-nos, porque fracos nós somos. Ajuda-nos nas dificuldades, dá-nos a Tua força, sê também conosco quando a nossa cidade reconstrói aos poucos a vida que foi abalada pelas fortes chuvas, fortalece, dá coragem, força e ânimo, esperança, àqueles que tudo perderam, aos enlutados que choram a dor da saudade, para que possam seguir adiante no caminho da vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos, sabedores de que Tu és um Deus bondoso, que estás ao nosso lado. Seja a vida como for, venha o que vier, Tu caminhas conosco e sempre nos amparas. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes da bênção final, gostaria de convidá-los para os próximos cultos. Próximo domingo, dia 10, será o culto de confirmação aqui em nossa comunidade. Também é o culto do domingo de Ramos, todos convidados. Os cultos da Semana Santa serão dia 14 de abril, quinta-feira da Paixão, às 19h30, culto lava-pés. Dia 15 de abril, sexta-feira da Paixão, às 9h da manhã. Dia 17 de abril, no domingo de Páscoa, o culto da ressurreição, às 6h da manhã. Dia 17 de abril, domingo, haverá o culto da Páscoa, às 9h da manhã. E assim encerro a celebração, invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça convosco e vos fortaleça a cada dia na fé. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração, Meu Senhor, Tu me deste.